Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do FUCast Conectando Negócios, o podcast da FUCAP. E hoje nós vamos falar sobre trilha de sucesso. E essa trilha de sucesso é sobre agronegócio, né? E hoje quem vai aqui estar comigo aqui, do meu lado, aqui fazendo esse bate-papo, é um cara que inclusive conhece bastante. Eu aqui hoje sou só um intrometido, tá, pessoal? Então, nós temos duas pessoas que conhecem muito o agronegócio. Professor Valcimiro, muito obrigado por estar aqui com a gente. E vou falar agora dessa pessoa, né? Uma pessoa que é a figura do agronegócio no estado, e não só no estado, mas no país também, tá, gente? Stephanie Sampaio, ela é engenheira agrônoma e técnica em agronegócio, neta de produtores e do interior rural, se tornou produtora de conteúdo sobre agronegócio e palestrante sobre inovação no setor, atua como consultora de tecnologia e mídia para empresas rurais, é pesquisadora acadêmica nas áreas de gestão, agronegócio, irrigação, cacaicultura, não sei se é esse o nome, mas ela vai me corrigir depois, e outros. E é apresentadora do programa AgroBusiness. Muito obrigado, Stephanie, por fazer esse bate-papo conosco. Muito obrigada, Everson. É uma grande alegria estar aqui. Legal, Stephanie. Pessoal, nós vamos falar hoje sobre o agronegócio, uma potência, né, no estado, o Valcimiro. O agronegócio hoje, ele se posiciona como tão importante economicamente que ele representa mais de 30% do nosso PIB capixaba, né? Então esse assunto ele tem que ser explorado e nada melhor que explorar um tema por quem conhece muito, né, Valcimiro? É isso aí, eu acho que agronegócio, quer dizer, é o nascedouro de quase tudo, né? Mas se a gente for observar ao longo dos anos aí, nós tivemos diferentes fases do agronegócio, né? E eu sei que você é craque nessas fases todas. Você podia falar um pouquinho para a gente, assim, como é que era isso no passado, que estágio que fomos passando e como é que ele está hoje, em termos de agronegócio de forma geral? Eu acho que o mais legal, né? Porque muita gente agora quer saber do agro, né? Parece que virou um pouco de hype, assim, o agro. A gente percebe esse movimento tanto na cidade quanto no interior. A gente percebe que as pessoas, independente do setor, querem entender o agro. Mas eu sempre falo para quem me procura, Stephanie, quer entender mais do agro, eu falo, volta lá atrás. Vamos ler alguns livrinhos aqui e vamos entender essa história. Se a gente parar para pensar, a agricultura como um todo existe desde a Idade Média, né? Se a gente parar para pensar nesse aspecto, a gente sempre teve, desde as primeiras civilizações, né? Já se produzia o próprio alimento, cultivando a terra. Depois, na Idade Média, a gente via muito isso, né? Então, muito essa questão de criar ali. Depois, com a Revolução Industrial, a gente viu novamente o êxodo rural acontecendo muito forte e as pessoas do campo foram para a cidade. O que começou a acontecer? As pessoas tinham saudade de consumir os alimentos que eles comiam na roça, né? Uhum. E aí, eles começaram a plantar o que a gente conhece hoje como agricultura urbana, né? Mas aí dá outro papo. Uhum. Mas é muito interessante só as pessoas entenderem que tem agricultura sempre. Na nossa vida, se você não é um agricultor, alguém da sua família, na sua linha aí, né? Assim, na sua família hereditária, alguém trabalhou com agricultura. Uhum. Então é um tio seu, ou foi seu avô, ou alguma ligação você tem com agro. Principalmente se for aqui no Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é composto por pequenas propriedades. Sim. E com certeza a sua família, se você é daqui, tem alguma origem. Eu nasci no interior, meu pai ainda está lá até hoje cultivando café, várias outras culturas lá. Tô vendo que essa resenha vai longe. Conheço bem lá. E aí, falando diretamente agora das fases da agricultura, a gente precisa pensar aqui. A agricultura começou com a 1.0, né? Então a gente da tecnologia gosta de usar esses termos. Então a gente tinha a agricultura 1.0, que era a agricultura tradicional mesmo. Uhum. Nesse ponto, é muito importante a gente trazer que, nesse momento, a gente tinha abertura de terras no Brasil e no mundo todo e tinha uma demanda muito alta por alimento. Então, ninguém estava querendo pensar se era sustentável, se ia degradar o solo, o que ia fazer. Todo mundo queria produzir alimentos. Então, a gente está falando... Se não usa, se era transgênico, ninguém estava preocupado com nada disso. As pessoas queriam produzir alimento. Então, houve muita coisa que eu sempre falo, né? Esse movimento ele foi super importante, mas ele também, infelizmente, não olhou para algumas partes que hoje a gente olha que é muito importante. As pessoas, o meio ambiente, o lado social. Ele não tinha a menor preocupação. Segurança do trabalho passava longe aí, né? Uhum. SG também. Então, não tinha esse olhar para o que eu não digo certo ou errado, mas o que eles estavam fazendo naquela época.
Depois, a gente teve um momento que tinha a Revolução Industrial, né? Tava tudo mudando, todas as culturas mudando. E aí, de repente, a gente começa a ver também mudar na agricultura e começar a ter ali, em 1990, a parte de maquinários para o agro. Então, você começa a ter trator, você começa a ter equipamentos, implementos agrícolas que facilitavam e principalmente visavam otimizar para o produtor rural. E aí, de repente, o arado, que era puxado por boi, né? Agora é puxado por trator. De repente, o produtor que fazia tudo manual começa a ter equipamentos que auxiliam. O que isso vai mudar na agricultura, né? Então, aí da agricultura 1.0 para a agricultura 2.0, que é a mecanizada. Começamos a ter otimização de recursos. Então, eu começo a me preocupar mais com o meu tempo que eu vou demorar. Então, o tempo que eu arava uma terra é muito menor. E a força do trabalho ali mesmo, E a força do trabalho. Direta. E a gente começa a produzir mais. E aí começa a surgir uma preocupação sobre produtividade. Perfeito. E aí o Brasil sai de um importador de alimentos para começar a ser o celeiro que a gente é hoje. Mas então muito impulsionada por essa questão, principalmente da mecanização, que mudou essa chavinha pra gente. E aí depois a gente vai para a agricultura 3.0, que ela vai aí mais ou menos de 1990 até 2015, que é quando começa a chegar drone, tecnologia, internet das coisas, quando começa a aparecer sensor que mede a umidade do solo, começa a ter estação meteorológica para poder saber da chuva, começa a ter ferramentas e começa a ter pessoas de outros setores pensando agro. Pensando no agro. Quando a gente começa a ter um engenheiro elétrico, ou um engenheiro civil, ou um economista, quando a gente começa a ter pessoas de outras áreas da programação, de TI, de sistema, de tudo pensando agro, a gente começa a ter outras coisas que não se tinha antes. Ô, Stephanie, então a gente pode falar que essa fase foi uma das principais para ver o agro como negócio. E aí, se a gente parar para olhar, quando que o agro ficou aí, né? Eu não posso nem usar muitas palavras, né? Assim, mas quando que ficou no auge, né? Quando ficou tech o agro? Agrotech. A partir de 2015. 2015, Foi exatamente esse período que o mundo começou a olhar o agro de outra forma. Porque até então a figura que a gente tinha, né, e é isso até mesmo o estudo de comunicação vai falar muito disso, do Jeca Tatu, que era aquele produtor, né, aquela figura mais que foi criado lá atrás, que era aquele cara com mato, né, na boca, que falava errado, que só usava camisa xadrez. Esse Jeca Tatu era a figura que as pessoas queriam que a gente tivesse do Brasil. Né? E também do agricultor, daquele cara que não sabe muita coisa, que tá ali, só vai produzir o alimento e quer sempre ficar ali na roça. Quando chega nessa fase, que é a agricultura 3.0, muda esse cenário. A gente tá falando de internet das coisas, a gente tá falando de drone. Parece os drones aí, né? Começa a aparecer um novo perfil de produtor. Começa a se olhar para o agro de uma forma como negócio. E aí os produtores grandes começam a virar a chavinha de que se eu continuar só sendo um pequeno produtor aqui, não vai dar certo. Então, eu vou me unir em grupos empresariais. Perfeito. Eu vou começar a estruturar a minha gestão. Eu vou começar a olhar para isso, né? Como hold. Eu vou começar a estruturar o meu negócio como um todo. Eu vou trazer o conceito de governança. Começa a surgir. Se a gente para pensar nisso, Everson, 2015. Foi ontem. Foi ontem. Menos de 10 anos isso. É menos de 10 anos que a gente vê um agro que hoje o Brasil é um celeiro do mundo, está entre os 5 maiores produtores de alimentos do mundo. A gente vê a contribuição do PIB no ano passado. Exato. E o primeiro exporta vários, né? E isso aconteceu há pouco tempo atrás, essa transformação. E hoje nós estamos, né, nessa linha na agricultura 4.0. A agricultura, né, 4.0, que vai de 2015 até mais ou menos onde a gente está vivendo por agora e deve acabar, né, por aí nos próximos anos, essa agricultura 4.0 é a agricultura que começou a entender, ok, eu tenho ferramentas, eu tenho um drone, né, que vai me ajudar a pulverizar, a entender essa questão de sensores, mas o que eu vou fazer com essa informação? Ele foi lá, mapeou minha área, mas o que eu vou fazer com isso? E aí, simplesmente, essa fase que a gente está agora, que é a agricultura 4.0, é a fase onde a gente olha para o agro pensando em dados. Espera aí, eu preciso entender o que aquele drone está fazendo. Sim. E se aquele drone está indo pulverizar, ele tem que fazer outra coisa para mim também. Com certeza. Ele tem que mapear minha área também. Vai coletar a informação. Ele precisa coletar a informação. Mas aí, essa informação vai para onde?
Que não tem um sistema. Aí que entra o cientista de dados, né? Para poder tratar isso e tirar uma informação útil. E se a gente sabe que no mundo, né, no universo que a gente tem, né, a parte de sistema de informação ainda está crescendo muito, né? É uma das profissões emergentes, né, que a gente vê aí. Isso no agro é ainda mais novo. Porque a gente está falando que chegou recente, começou a tecnologia recente no agro. Né? Então, assim, a gente tem aí um gap ainda muito grande e principalmente como oportunidade no setor. Então, quando a gente pensa, olha para o agro, a gente precisa ver essas oportunidades e ver que tem muita coisa que a gente pode fazer ainda. Né? E aí, essa fase que a gente está agora é exatamente essa fase onde eu preciso olhar o dado e tomar a minha decisão. E esse dado, ele pode impactar na produção lá na terra? Na terra. Eu conheci, e aí eu vejo, né? Em 2015 foi quando eu resolvi fazer agronomia, né? Eu queria ir embora do estado, é toda uma história muito, muito longa quanto a isso. Mas eu fui para a AgriShow. E quando eu fui para a AgriShow, né, que é a maior feira da América Latina, né, do agronegócio, e aí quando eu fui para a AgriShow, eu descobri, sinceramente, o que era agricultura. E isso foi em 2016. Olha. Em 2016, eu conheci tratores que passam barra de aplicação e que somente numa linha de 10 plantas só vai aplicar nas plantas que precisam de defensivos. Isso era 2016. Ou seja, ele já faz uma análise do solo imediata ali. Uma análise do solo através de infravermelho, faz a leitura da cor da planta, joga no sistema, que já foi treinado para isso, e já consegue saber se aquela planta precisa ou não de aplicação. É o impacto direto, né? É o impacto direto na produção. Né? Exatamente. É o impacto direto. Isso gera produtividade, porque assim, você botar um adubo onde não precisa, você mata a planta. Né? Mas otimização de recursos, principalmente também. Né? Você está economizando no bolso do produtor. E eu sempre falo, né? A gente, se fosse discutir aqui sobre agricultura orgânica ou convencional, eu ia falar, gente, se o mundo fosse equilibrado, eu não ia querer aplicar defensivo. Porque o defensivo, para mim, é um custo. Sim. Eu queria que tudo fosse orgânico no Brasil. Eu queria conseguir produzir soja orgânica. Mas o problema é que a gente já desmatou o país todo. A gente já tirou o equilíbrio ecológico que a gente tinha. Sim. Então, a gente precisa voltar ao equilíbrio. Sim. E aí, isso daí entra as próximas fases que vêm. Que é a agricultura 5.0 e a agricultura 6.0, que é o futuro e que é o que a gente precisa falar mais sobre isso. E por quê? O que isso também. A agricultura 6.0, que a gente ainda tem, a gente está na 4, falta 5 e já tem a 6 já projetada. E alguns países já estão na 6. Alguns produtores do Brasil já estão na 6. Peraí, então nós estamos na 4 e tem produtores ou país que está na 6? Exatamente. Como é que é esse lance? Que é essa 6? E esse lance é exatamente porque a gente tem um gap de informação no agro. E é isso que a gente precisa diminuir cada vez mais. Essa agricultura 6.0 é a agricultura onde, antes de pensar produtividade, antes de pensar tecnologia, antes de pensar ferramenta, eu penso em sustentabilidade. Eu começo a ter que olhar se, como a gente falou, né? A gente degradou muito, a gente fez várias práticas que não foram tão corretas no passar do tempo, isso é inegável. Quando alguém vem perguntar para mim quanto a isso da agricultura, eu digo, ok, a gente fez isso, mas a gente fez isso para alimentar você e toda a sua família. Sim. Né? Então, a gente não tem como voltar no passado. Se a gente olhar nos anos 80, 70, o governo financiava para poder fazer o desmatamento para poder produzir alimento. E isso acabou que naquele momento foi importante para aquela fase. Sim. Né? E agora, quando a gente pensa em agricultura 6.0, não vai dar mais para produzir se não for agricultura regenerativa, se for agricultura sustentável ou se tiver esse olhar de ESG. Ou seja, vamos equilibrar isso, né? E nesse momento a gente tem tecnologia para fazer isso. Talvez lá atrás não tivesse, mas hoje, com a tecnologia, você consegue mudar esse plano de fato. E aí, se hoje for feito errado, não é mais por falta de informação. Não é mais por falta de informação. Hoje em dia, a gente tem informação, a gente tem equipamento, a gente tem maquinário para fazer diferente do que os outros fizeram. E é esse ponto que a gente precisa pensar e principalmente trazer a próxima geração. Quando a gente tem jovens vindo para o agro, eu sou a geração, né? Eu falo que eu nasci em 1996, né? Então eu sou o quê? Gente! Eu sou muito nova. Muito nova, né? Eu sou geração Z, né? Então, assim, eu sou super nova. Eu sou essa geração aí que nasceu agorinha, né? Eu sou perto do milênio aí. Mas eu acho que é super legal a gente pensar que essa galera que tá chegando agora, ela não pode se contaminar, né? E talvez a palavra seja contaminar mesmo, com os modos como foram feitos antes. A gente precisa ter esse novo olhar para a agricultura.
E talvez nem mesmo olhar essa fase que a gente tá agora, do 4.0, porque essa fase tá quase acabando. Sim. Eu espero que ela acabe rápido. Sim. Pra vir a 5, pra vir a 6 e pra gente construir uma agricultura muito melhor lá no futuro. Muito melhor. Porque quando minha filha, né, ou meus filhos, ou qualquer outra pessoa assim, chegar, eu quero que eles encontrem uma agricultura melhor. E mais regenerada, mais equilibrada, com alimentos onde a gente vai ter mais a discussão se é orgânico ou se é convencional. Mas a gente vai ter, é alimento sustentável? Perfeito. Diminuiu o impacto no planeta? Sim. Contribuiu na questão de crédito de carbono? Eu tô comendo esse alimento aqui, eu sei a origem dele? Ele não impactou? E aí, quando a gente tiver essa resposta, independente da forma de produção, a gente vai ter um ambiente aí E essa triangulação, ela é cada vez mais fácil. Isso é informação, é dado que vai estar circulando e interligando tudo. Né? E muitas das vezes, você falou do crédito de carbono, né? Muitas das vezes a pessoa pensa que, poxa, não, tô lá né, no campo, não tô gerando nenhum... Não, mas gera e gera muito, né? Inclusive, como você... Não sou um conhecedor do campo, né? Mas como você planta, o que você planta, isso gera, assim, né, um impacto. E aí, voltando para essa questão do equilíbrio, né, que é produzir buscando equilíbrio. Só que nós temos, falando do negócio, do agronegócio mesmo, nós temos que continuar produzindo mais, né? E o equilíbrio é discutível, né? Acho que a gente precisa discutir muito isso. Como é que eu vou produzir mais, levar mais alimento sustentável, né, da forma que ele é produzido, para a mesa do consumidor e até mesmo aumentar o potencial de exportação, né? E falando desse potencial de exportação, nós temos aqui no nosso estado, somos, né, referência em exportação, né, Stefano? Exatamente. O gengibre, por exemplo, né? Aliás, eu não sabia disso. Eu passei por Santa Maria de Jetibá outro dia. O que eu vi de chuchu e gengibre lá foi muita coisa. E eu fiquei sabendo que o gengibre realmente é um produto aqui do Espírito Santo de alta exportação. Né? E isso daí entra um pouco e liga um pouco com a minha história também. Porque quando eu quis ir embora do Espírito Santo, eu não tinha acesso a essas informações. Assim como talvez 90% dos capixabas também não têm acesso. Não tem. E na minha jornada profissional, foi exatamente por isso que eu fui para comunicação. Porque eu quase fui embora do estado e eu era de Linhares, né? Eu sou de Linhares, sou linharense, nasci na capital do agronegócio capixaba. Sim. Meu avô era produtor, meus pais têm uma empresa do agro e eu nunca tinha pensado em fazer agronomia. Nossa. Por quê? Pra mim, agricultura era só botar uma semente lá, esperar nascer e pronto, Você era fez isso. agronomia. E era isso, só que eu simplesmente, com o tempo... E aí eu tava matriculada em Florianópolis, eu ia embora do estado, ia fazer uma faculdade completamente diferente, porque eu achava que lá era o Vale do Silício brasileiro, queria ir embora, queria entrar no ramo de startup, tecnologia. E de repente, na AgriShow também, que foi essa viagem que eu citei, eu percebi por quê. A inovação estava aí, né? Eu cheguei na AgriShow e as pessoas falavam bem assim, você é de Linhares? Você é do Espírito Santo? Nossa, o Espírito Santo é o maior exportador de gengibre. O Espírito Santo é o maior produtor e exportador de mamão papaya. O Espírito Santo é o maior produtor de café Conilon do Brasil. O Espírito Santo é o maior produtor, o maior exportador de pimenta do reino. E aí eu comecei a falar assim, que Espírito Santo é esse que esse povo tá sabendo, que eu não tô sabendo? E eles começaram a citar pra mim coisas do Espírito Santo e coisas de Linhares que eu fiquei assim, mas esse estado aí não é o que eu moro, não. E aí eu voltei. Eu lembro muito que durante a feira, um menino virou pra mim e falou bem assim, você é agrônoma? O que tá fazendo aqui nessa feira? E eu falei bem assim, não. E aí ele falou, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, eu vim aqui só passear, sei lá, conhecer. Eu amo conhecer coisas diferentes. E aí, simplesmente, lá eu tive esse estalo, que no meu caso eu acredito que foi experiência com Deus, mas assim que eu falei, cara, por que eu nunca olhei pro que eu tenho nas minhas mãos? Por que eu, morando num estado super agro, meu avô formou a família dele inteira no agro? Todo o dinheiro da minha família veio do agronegócio. O pai está nisso. Meus pais trabalham numa empresa do agro. E eu queria ir embora do estado achando que lá fora era melhor do que aqui. E a gente muitas vezes faz isso como jovem ou qualquer outras pessoas. A gente não tem noção do potencial que a gente tem aqui. E aí eu falo, né? Na minha palestra eu até coloco isso. Eu falo, eu percebi que o ouro estava na minha mão.
E eu percebi que simplesmente estava jogando fora tudo que eu tinha. E aí foi quando eu dei essa virada e resolvi ficar no Espírito Santo. Eu troquei Florianópolis, a federal de lá, por Colatina. Então eu falo que não foi uma mudança fácil, né? De eu trocar a Florianópolis, praia e tudo mais por Colatina, que é uma cidade super quente, né? E tudo mais. Nada contra Colatina. Mas foi uma mudança muito grande de chave. E aí, quando eu vou para Colatina fazer engenharia agronômica, né? Fazer agronomia no IFES lá também, né? E aí, fui fazer faculdade. Quando eu chego lá, eu descubro que, na verdade, não é o local onde você está que importa tanto. Mas é o que você consegue criar de oportunidades lá dentro. Perfeito. E aí, eu falo muito isso, né? Assim, eu simplesmente tive oportunidades lá em Colatina, que talvez eu nunca teria em Florianópolis. Em Florianópolis, eu tenho certeza absoluta que eu seria mais uma estudante de qualquer curso. Não, e é a oportunidade daquilo que você e sua família conhecem. E, né? aí, e tem acesso. E tava de casa. E consegui, assim, e aí morando em Linhares, né? Assim, tendo minha família em Linhares, eu conseguia ir pra faculdade, no final de semana colher com meu avô e aprender na prática o que era agronomia. Aplicar diretamente. Sabe? Eu consegui aplicar trabalhando na empresa dos meos pais, o estágio na empresa dos meus pais, sabe? Então, ter a prática que eu nunca imaginaria ter e qualquer outra profissão eu demoraria anos para aprender. Então, hoje eu tenho 27 anos, mas eu falo que eu amadureci, cresci tanto nesse tempo por ter ficado em Colatina, por ter ficado no Espírito Santo. E aí, em 2019, eu tive um convite para poder ir para São Paulo, né? E aí, ser influenciadora do agro na época. Olha. Com 20... eu tinha 2 mil seguidores só na época. Isso em 2019. E aí, me convidaram para poder ir para lá representando o Espírito Santo como influenciadora do agro. E eu falei assim, meu Deus, 2 mil seguidores. O que é 2 mil seguidores, né? Não é nada. Eu até achei que era trote quando me chamaram. E aí, na época, eles falaram, né, que minha taxa de engajamento era muito alta. E que eu comunicava de um jeito diferente para as pessoas. E eu trazia informação de um jeito mais descomplicado para as pessoas. E foi super legal isso. E aí, eu comecei, então, a criar conteúdo sobre o Espírito Santo para contar para os outros jovens e para as outras pessoas o que eu tinha visto no Espírito Santo para ficar aqui. E aí, virou jornalista. E aí, eu fui pro YouTube depois, estamos resumindo a história, né? Assim, mas depois disso, que eu fui para São Paulo como influenciadora digital, eu percebi que não era isso que eu queria, porque seguir um briefing pronto, era uma coisa muito engessada ali como influenciadora, eu percebi que não era o que eu queria. Mas eu queria dar voz para as outras pessoas. Influenciador pega o celular e fala bem assim, oi, meus amores, eu tô aqui. E eu não sou nem essa pessoa, sabe? Eu vim aqui do jeito que eu tava na reunião, sabe? Não me preocupo tanto com essa parte estética de corpo ou qualquer outra coisa nesse sentido, apenas mais, digamos, fútil da palavra. Mas eu acho que, no meu ponto de vista, a câmera não tinha que estar voltada para mim como influenciadora, mas a câmera tinha que estar voltada para frente. E aí foi quando eu tive, né, também uma experiência com Deus de insight de criar um YouTube. E aí eu, durante a pandemia, criei um canal no YouTube em 2020, né? Pandemia, eu super agitada, super maluca. A empresa dos meus pais é de soluções pro agro e eventos, então nosso faturamento foi a 0 na empresa. Nossa! Então a gente teve um prejuízo muito grande. Eu estudava fora, ter que voltar para casa dos meus pais. Então a gente teve várias situações muito complicadas. E aí, simplesmente, eu um dia acordei falando, vou gravar um vídeo da colheita do café Conilon em plena pandemia. Vou mostrar como é que esses produtores estão se virando para colher café, porque a pandemia veio na colheita do café pra gente, né, no estado. E aí eu simplesmente peguei a câmera e comecei a gravar. Sem microfone, sem ninguém, meu cunhado gravando pra mim, porque a gente tinha câmera e começou a gravar, né, do meu jeito, nunca tinha gravado nada falando, né, assim. Eu sempre fui muito mais do escrito, né, porque eu sou muito acadêmica, então eu sempre gostei muito de escrever artigos, sempre gostei muito da parte acadêmica, mas eu não gostava de falar, né, eu sempre tive dificuldade de fala, assim, né, já falei embolado, já fiz fonoaudióloga, já fiz um monte de coisa. E aí, simplesmente, quando ligou a câmera, eu me transformei em uma outra pessoa. E eu falo assim, tem gente que você pode conversar, e se você conversar comigo nos bastidores, você não vai imaginar que eu falo do jeito que eu falo na TV. Porque parece que quando liga aquela câmerazinha ali, a gente se transforma e se solta. E aí, então, crio o YouTube, e aí eu falo que eu sou uma YouTuber de 3 vídeos.
No meu terceiro vídeo, o Ricardo Frizeira, que toca o Mundo Business, viu meu vídeo e aí me chamou para poder ir pra TV onde eu tô hoje. E a gente tá lá junto. Que legal. E aí, em um ano, eu saí de um quadro de 3 minutos para um programa só meu do agro do estado. Eu sempre falo isso, né? Não porque eu tinha capacidade de fazer isso, porque era uma engenheira agrônoma apresentando um programa de TV, então eu tive que aprender a fazer TV. Mas porque o agro precisava ser melhor comunicado no estado e não tinha ninguém fazendo isso. E hoje você passa esse conteúdo para um leque muito maior de pessoas e de forma fácil, né, Stephanie? Pessoal, falei que nós íamos trazer conteúdo de qualidade e de agronegócio, né? Então, pessoal, se você realmente está gostando, é aquela dica, tá? Coloca o comentário. Inclusive, coloca pautas ali que você quer ouvir, quer ouvir sobre temas, sobre negócio, mais sobre o agro. Compartilha esse link com pessoas que você conhece, com pessoas do agronegócio, né, Stephanie? Que isso nos ajuda bastante, tá? Stephanie, de todas essas curiosidades, cara, eu conversei com você há um tempo atrás, você me falou uma coisa que nós produzimos aqui no estado que eu não acreditei, né? Quando a gente passa por Goiás ali, né, aquelas estradas imensas, a gente vê. Mas nós temos produção de soja aqui, você mesmo. Soja. Não é isso? Nós produzimos nós produzimos um monte de coisa e ainda produzimos soja. Exatamente. Né? Da onde essa produção de soja aqui no estado? Né? Então, eu acho que isso é o mais legal dos capixabas entenderem. Nós somos um estado pequeno, mas um estado muito diverso. Então, a gente tem várias culturas no Espírito Santo. Se a gente tentar plantar alguma coisa, eu tenho certeza que vai dar, né? Às vezes não vai ser economicamente viável, mas vai dar pra gente produzir. Então a gente produz abacaxi, gengibre, tomate, café, cacau, a gente produz tudo. E começou um movimento recentemente de soja no Espírito Santo, que é o que a gente chama de grãos, né? Quando a gente olha o grãos hoje em dia, são commodities, né? A gente tem hoje a soja como um dos principais commodities do Brasil. O Brasil bate recorde após ano, né? Ano após ano, batendo recorde de produtividade da soja. Sim. É uma das commodities muito valorizadas, né? Que a gente tem, principalmente porque ela tem várias aplicabilidades, né? Depois pode ser aplicada em várias coisas. É uma commodity de alto valor agregado. E no Espírito Santo, a gente começou um movimento muito grande lá em Pinheiros, né? Pinheiros e Montanha são essas duas cidades que estão produzindo soja. Principalmente através de algumas famílias que têm feito esse movimento. Então, a gente teve a família Orletti, que puxou esse movimento, a pessoa, né, do Arthur Orletti e do Lucas. Eles começaram fazendo um plantio de 80 hectares de soja, e aí foi o primeiro plantio que a gente teve em escala comercial. A gente já teve outros plantios de soja no estado, mas muito na fase experimental ou menores, né? E esse foi o primeiro de escala comercial. E é muito legal falar sobre isso, né? Porque eu acho que a gente noticiou isso, né? No Agrobusiness, mostrou, já fomos lá gravar. Eu gravei desde a semente até mesmo a colheita. Entrei numa colheitadora e dirigi mesmo, colhendo. Foi super legal. Mas eu acho que a gente tem que valorizar também quem são esses pioneiros do estado, né? Então, é super importante. Eles tiveram marco, né? Eles tiveram produtividades muito altas para o estado que não é produtor, aprenderam muito e hoje a gente tem várias outras famílias que já estão fazendo. A gente tem o Vitor Alves, que é um outro produtor de montanha plantando. O Vitor Alves já plantou 300 hectares e a gente tem a família Couvre agora com mais de 500 hectares de soja. Isso pro Espírito Santo, para o nosso território agrícola, para nossas áreas, né? E principalmente no perfil de produtor que a gente tem aqui, são grandes produções. A nível de Brasil, não é grande, né? Porque a gente não pode comparar o Espírito Santo, nossa quantidade diária, com o Mato Grosso. Mas a gente tem, sim, então, a agricultura aqui muito forte, pujante, principalmente nessa visão de diversificar. A soja vai ser para todo mundo? Não. A soja é para grandes produtores que querem diversificar e, principalmente, rotacionar com outras culturas de grãos. Legal. Que aí a gente está dizendo, principalmente, né? Lá os meninos estão rotacionando com milho, com trigo. Então, é uma opção para grande produtor e é uma cadeia que precisa ainda ser organizada, né? Então, a família Orletti mesmo começou a tentar extrair óleo de soja. Já tem as primeiras cadeias de óleo de soja lá, já está começando a extrair isso. Se a gente conseguir agregar valor à cadeia,
a gente vai ter, então, uma estrutura para pegar essa pequena produção que a gente tem Sim. e processar. Aí vai valer a pena a gente ter soja no Espírito Santo. Entendi. Se for só para produzir, para exportar, a gente não tem tamanho para isso. Vai ser muito melhor pegar de outro estado. Mas quando a gente olhar, então, nessa questão de construir uma cadeia e tornar isso viável no estado, aí eu acho que a gente vai conseguir, de fato, entrar nesse game, né? E isso é importante, né? Exatamente. Perfeito. Bom, dando uma mudadinha de assunto aqui, né, ainda dentro do agro, a gente vê aí que realmente os processos de inovação, eles vêm aparecendo, seja por tecnologia e tal, ou seja, no caso da soja, por exemplo, né? Mas agroturismo, né? Eu acho que o nosso estado também, né? Você falou que ele tem uma diversidade de coisas, eu acho que tem relevos diferentes também. Exatamente. Nós temos muita coisa nos interiores que interessa ao turista ver, degustar aquilo ali, né? Recentemente eu conheci a rota da ferradura aqui em Guarapari, que eu não conhecia. Fui por Circuito Caravaggio, né? Lá na parte de Venda Nova. Então, assim, a cada ida num lugar desse, você descobre que tem um mundo ali que não vem sendo tão explorado, mas que começa a ser descoberto agora, né? Como é que está isso no Espírito Santo, em termos de agroturismo? Eu acho que vou trazer um dado, né, que pouco capixaba sabe também, mas é motivo de muito orgulho. Nós somos a capital nacional do agroturismo, né? É mesmo? E aí, pela cidade de Venda Nova do Migrante, né? E lá a gente teve vários precursores também do agroturismo no Brasil, né? Então a gente tem a família Carnielli, que puxou muito esse movimento. Eu acho que também vale a gente dar essa honra, né, para eles, né? Eles foram a primeira fazenda de agroturismo do Brasil, e isso é aqui em Venda Nova. E pouca gente sabe disso. Então, eles trouxeram esse conceito de fora para cá e começaram a receber turistas. E eu acho que esse movimento também foi muito puxado pelas IGs. E aí, se a gente parar para pensar, né? IGs, e aí, IGs, indicações geográficas. Tá, então, uma IG que todo mundo conhece é o queijo da canastra, né? Queijo da canastra. Queijo da canastra. Então, qualquer lugar do Brasil ou do mundo que você for falar, o queijo da canastra, todo mundo vai saber que é aquele queijo de Minas Gerais. Sim. E vai associar na cabeça a um queijo bom, né? Não um queijo ruim. Então, a gente sempre tem essa ligação. Só que pouca gente sabe que o queijo da canastra, ele é um queijo com indicação geográfica. Então, só pode ser chamado de queijo da canastra o queijo produzido naquela região específica. Então, se eu tenho uma propriedade em Minas fora daquela região, eu não posso chamar de queijo da canastra. Isso foi um movimento que também aconteceu no Espírito Santo. E a gente começou a ter vários IGs de produtos capixabas. E isso está totalmente relacionado ao agroturismo. Por quê? Quando a gente começa a pensar nesse movimento, a gente vê por que talvez a Venda Nova também tem se destacado. Socol é um deles? Por quê? Ele tem o produto chamado Socol. O Socol é um produto que tem a IG Socol, que é uma IG que garante que o Socol, que é a carne embutida, né, no tradicional das famílias ali, ela só é daquele jeito, aquele sabor, aquela textura em Venda Nova do Migrante. Então, a gente começa a ter a nossa beleza natural. Como se fosse um registro ali que o outro não pode utilizar. Exatamente. E aí, eu gosto de trazer um exemplo, né? Recentemente, no ano passado, a gente recebeu o prefeito de Gramado aqui no estado. Né? Foi um movimento puxado, né? Principalmente pelos empresários, né? Lá em Pedra Azul, e levaram o prefeito de Gramado para Pedra Azul. Quando ele chegou lá, ele olhou e falou bem assim: vocês estão perdendo tempo, porque eu não tenho essas belezas naturais. Tiro muito mais proveito. E tiro muito mais proveito que vocês. Mas esse é um ponto que... Aí, um parênteses aqui do agronegócio, que acho que nós, né, precisamos até explorar mais. Né? Eu acho que o turismo capixaba, acho que ele tem um potencial enorme, enorme. Sim. Poxa, nós temos uma região privilegiada, tanto de litoral quanto ali daquelas regiões, por exemplo, Pedra Azul. Então, eu acho que talvez o agroturismo, ele pode ser um que vai puxar isso. E na verdade já puxa. Eu falo pra vocês, eu fui gravar no Caparaó Capixaba, que é outro lugar que o capixaba não vai, mas que as pessoas de fora vêm muito pra cá pra ir pro Caparaó. Tá vendo? Pra poder subir o Pico da Bandeira. Tem gente que nem sabe que o Pico da Bandeira fica no Espírito Santo, e é o terceiro ponto mais alto do Brasil. Isso. E a primeira vez que eu subi por Minas, tá vendo? Eu também. Nunca fui lá. E aí, o ponto principal é que a gente não tá valorizando o que a gente tem. Lembra daquela história da menina que ia embora, tudo mais que eu não conhecia? No final, tudo passa por comunicação,
dados e principalmente sobre informação. Exato. No final, um podcast como esse, ele é super importante. Porque quem assiste esse podcast aqui, quem tá assistindo esse episódio, já ficou sabendo de inúmeras coisas que talvez ele nunca saberia na vida dele. Não, perfeito. Eu fiquei sabendo de muitas coisas agora. O agroturismo, assim, a gente vê que tá chegando, sim, eu acho que tá bem positivo, um pouco atrasado, né? Exatamente. Mas eu senti também um pouco nas minhas andanças aí, um problema que não é só de lá, é da cidade também, de mão de obra, né? Exatamente. Eu acho que pessoas para tocarem isso tem sido um problema. Às vezes você tem um bom restaurante, mas você não consegue ter um bom garçom, você não consegue ter um bom atendimento, né? Eu acho que esse é um gargalo que a gente precisa atacar de forma que a gente consiga evoluir. E isso não apenas no agroturismo, sabe? Eu falo no agro de maneira geral mesmo. De forma geral. O que a gente começou a ver, isso a pandemia evidenciou um pouco, é que antigamente a gente teve o êxodo rural, né? Que pessoas do campo indo para a cidade. Agora está começando o movimento de contrário, né? Então as pessoas vêm para a cidade, não estão sendo, às vezes, remuneradas corretamente aqui, né? Ou do jeito que elas imaginavam. Percebem que no campo existe maior qualidade de vida e estão voltando, começando a fazer esse movimento. A pandemia fez isso porque muita gente que trabalhava de maneira home office, né? Começou a se mudar para o campo, principalmente em sítios, né? Então começaram a ser sitiantes, né? Então a gente vê ali Guarapari, região de Buenos Aires, começando a ser mais povoada, né? Você vê a região de Domingos Martins, com uma hipervalorização. Tanto que nesse momento a gente está com uma valorização de terra no Espírito Santo. É muito caro comprar qualquer pedaço de terra no Espírito Santo. Porque tá todo mundo querendo ir pro agro agora, todo mundo tá querendo fazer. Eu vi tanta casa sendo construída nos altos dos morros, né? Aqueles chalés maravilhosos. Exatamente. Então, assim, e isso daí tanto para as pessoas morarem, como oportunidade de negócios. E aí eu falo que um outro ponto sobre agroturismo que é muito interessante é que os produtores também estão se entendendo como empresários do campo. Legal. E aí estão começando a enxergar possibilidades. E eu falo para vocês, em Venda Nova eu tô vendo esse movimento em Santa Teresa, em Santa Maria de Tietibá, em outras regiões que são produtores, construindo estrutura para receber os turistas, para que eles possam vivenciar, e aí eu falo que não está na agricultura 6.0, mas se eu pudesse botar, né, criar um link, né, assim, eu acho que isso vai ser do futuro, que é o turismo de experiência do agro. Sim. Quando a gente fala que tem uma pousada que me permite acordar de manhã cedo, ir lá, colher um moranguinho que eu vou comer no café da manhã, e depois verificar como é que é colhido o café e pegar aquele café, torrar e tomar na hora, eu começo a agregar valor. Sim. E aí isso entra, e isso vai ser a virada que a gente vai ter dos produtores rurais, que eles vão começar a agregar valor à sua produção. A gente tinha um entendimento que agregar valor era só aumentar a produtividade, diminuir a área e fazer isso. Agregar valor, no meu ponto de vista, vai ser quando a gente conseguir, na mesma área, criar agroturismo, criar variedades, criar marcas de café, colocar outros serviços naquela mesma propriedade. E, principalmente, o produtor se entender como empresário rural, entender que ele precisa ter controle, gestão e governança e ter um negócio. Quando a gente parar de achar que a fazenda não é um negócio, né? Quando a gente começar a virar essa chavinha e entender como negócio, falar, eu sou empresário. Se alguém perguntar e falar, você é produtor? Eu sou empresário rural. Isso. E aí, quando tiver orgulho disso, a gente muda a chave. Esse lance da experiência, né? Ela é boa demais. Né? Você ir num lugar e poder vivenciar o que acontece lá de fato. Na verdade, as pessoas pagam pra fazer isso nos outros países. Exatamente. As pessoas vão pra Mendonça pra ter experiência. Sai daqui pra pagar lá. E não sabe que em Santa Teresa você pode fazer a mesma coisa. Não sabe que em Pedra Azul você pode fazer a mesma coisa. Você pode conhecer a história da uva que você vai tomar no seu vinho. Sim. Não sabe que Santa Teresa tem vinhos premiados mais do que muitos países que é turístico. É verdade. Então, assim, eu acho que o principal fato é conheçam o Espírito Santo e tenham um orgulho do estado onde vocês moram. É top demais, né? Porque quando a gente tiver noção do que a gente faz aqui, da produção que a gente tem, da garra dos produtores que a gente tem na nossa região, quando a gente começar a entender que essa galera é muito batalhadora e trabalhadora... Sim. Que a gente tem aqui negócios, né? Que a gente, de fato, aqui tem um ambiente propício para a transformação econômica. Quando a gente começar a entender a agricultura como um vetor de transformação social e econômico, a gente vai começar a entender que, de fato, a gente é muito privilegiado por morar aqui. Perfeito. Stephanie, esse
Não, eu ia só comentar assim que, não sei se ela não sabe, né? Mas eu quase fui agrônomo. Não sabia dessa história. Eu ia fazer ensino médio como técnico agrônomo para seguir a carreira de agrônomo. Que legal. No dia da prova eu adoeci. Aí na minha cidadezinha só tinha contabilidade. Mas ainda bem que você fez contabilidade. Eu acho que no final foi bom. Mas pra mim foi bom. Pra mim também foi bom. Mas eu morro de saudade da... Mas agora você pode continuar contribuindo com a gente. Exatamente. Entendeu? E falando nisso, tá? A gente tem até, vou lançar já uma sementinha aqui, aproveitar. Isso. A gente precisa de capacitar as pessoas no agro. Isso. Sim. E aí eu acho que nisso vocês têm um papel muito grande, sabe? A gente precisa pensar em MBA do agro, a gente precisa pensar em mestrado voltado pro agro. Já temos um pronto ali para... A gente precisa pensar em mestrado para agro, a gente precisa da galera de vocês, produtores, né? Ou pessoas de outros setores, entendendo o agronegócio. Vou olhar para isso. Quando a gente tiver dentro de uma faculdade de vocês como negócio aqui, o pessoal de contabilidade estudando agro, o pessoal de economia entendendo o agro. Ciência de dados. Usando um case que o professor aplica, botar um negócio de agro lá, quando as pessoas começarem a ter na faculdade esses pequenos incentivos à pesquisa, né, de coisas locais, a gente vai ter uma transformação nisso. Olha, e aí eu acho que você pode contribuir muito com a gente. Nós estamos igual ao Espírito Santo, né? Nós temos tudo isso e não estamos conseguindo comunicar. Mas é por isso que a Stephanie está aqui, né? Isso aí. E Stephanie, é muito rápido, o bate-papo aqui, né? Passa muito rápido. Mas dentro do que você comentou, né? Sobre acreditar nisso, eu queria que você deixasse uma palavra final aqui, puxando muito aquela questão da sucessão, tá? Da sucessão, para que isso continue, né? A gente sabe que tem empreendedores no agronegócio passando por dificuldade, né? Então, realmente passar uma mensagem falando sobre esse desafio, sobre a importância da continuidade no agronegócio. Eu acho que o que a gente pode pegar, né, lá das fases que a gente começou falando sobre isso, é que no início, lá na agricultura 1.0, começou o agro por necessidade, que era a produção de alimento. Essa necessidade ainda continua sendo vigente agora e vai continuar daqui a muitas décadas. O que vai mudar é a forma de fazer isso. E aí é essa oportunidade que o jovem precisa enxergar e os filhos de produtores ou pessoas de outros setores precisam ver. A oportunidade de fazer diferente do que foi feito lá atrás e fazer melhor, né? Aliando o conhecimento que a gente já adquiriu até aqui. Então, minha palavra final, assim, para os jovens ou para as pessoas que querem entender mais do agro, que querem investir nisso como negócio, ou que querem até mesmo começar a saber mais desse setor, busquem o que está sendo feito fora do Espírito Santo, busquem o que está sendo feito em outros países e comece a trazer para cá. A gente precisa de gente fazendo a diferença aqui dentro. A gente precisa de mudar o cenário através de boas práticas. E as boas práticas, elas só vão vir com a nova geração. E eu sempre falo sobre a sucessão, não como o que meu avô fez de errado e eu sou melhor do que ele, mas exatamente aliar o conhecimento que meu avô tinha ou que o meu pai tem e juntar ele ao meu. E entender que, dado as mãos, nós vamos ainda mais longe. Nós vamos conseguir. Então, quando eu penso sucessão ou quando eu penso no futuro do agro, eu penso muito em gerações se unindo e construindo o cacau do futuro, o café do futuro, mas principalmente a comida do futuro. Perfeito. Quando a gente achar que é disputa de quem faz certo e quem faz errado, a gente não vai conseguir avançar. Mas quando a gente entender também que a tecnologia vem para nos impulsionar, que a transformação digital vem para nos impulsionar, que a inteligência artificial vem para nos impulsionar, que os sistemas vêm para nos impulsionar, a gente vai entender que no final todo mundo está querendo a mesma coisa. Exatamente. Que é não faltar alimento para o mundo. Perfeito. E se a gente parar para pensar, a gente tem 9 bilhões de pessoas para alimentar. É muita gente. E muita oportunidade. E muita oportunidade. E muita gente ainda passando fome. Então, eu acredito na agricultura como um instrumento, como uma forma de transformação social e econômica de um país. Eu acho que o Brasil, ele é o que é por causa da agricultura, mas poderia ser muito mais. Se a gente já tivesse uma visão diferente quanto a isso. Então, meu convite para você que está assistindo venha fazer parte junto com a gente dessa transformação, venha fazer parte desse movimento e ajude principalmente o Brasil a evoluir nesse ponto. A gente precisa e vai precisar da agricultura. Então, que seja uma agricultura mais sustentável,
com esse olhar mais social e principalmente esse olhar mais econômico como negócio para frente. Ou seja, 6.0. Exatamente. Stephanie, muito obrigado. Obrigada. Obrigado, Valcimiro, por compartilhar aqui comigo esse bate-papo. Espero voltar, hein? Vai Sim, voltar, vai vai voltar. de novo, Vai voltar porque por tem muito favor, bate-papo por sobre favor. Vai voltar em outros agronegócio. projetos aqui. Por favor. Exatamente. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Compartilhe esse link. Vamos falar de agronegócio, né? Vamos compartilhar o agronegócio. Comentem sobre agronegócio. Vamos impulsionar esse agronegócio, não só no nosso estado, mas essa potência que o Brasil é em agronegócio. Muito obrigado e até um próximo episódio.